Olá, começa mais uma edição do Em Pauta, produzido em parceria pela TV Unesp, TV Câmara de Botucatu e TV e Rádio Câmara de Bauru. Um programa que discute temas de relevância para a população com enfoque regional. Nessa edição vamos falar sobre a linguagem, seu papel e sua evolução, sua relação com a educação e com a comunicação. E vamos conversar com dois especialistas no assunto. Estamos recebendo os professores Ataliba de Castilho, docente emérito de língua portuguesa da USP e professor titular da Unicamp e da Unesp, e também a professora Maria Helena de Moura Neves, docente emérita de linguística da Unesp, campus de Araraquara, e professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Olá, professores, muito obrigada pela participação conosco em mais este Em Pauta. O prazer é todo nosso. Bom dia, muito prazer. Muita honra. Muito obrigado, então, por ter aceitado o convite da gente, professores. Vamos começar com o professor Ataliba, para a gente entender, o que é a linguagem, suas funções e também a sua relação com a comunicação, professor. Tenta explicar para a gente de uma maneira bem sintética aí. Pois não. Habitualmente nós definimos a linguagem como um meio de comunicação, comunicação oral. Entretanto, a linguagem é muito mais do que isso. Como já dizia o professor Carlos Franck, aqui da Unicamp, a linguagem é para o pensamento, é para a criação do pensamento, para a criação dos sonhos, dos devaneios, não é só para a comunicação. Nós conversamos conosco mesmos, muitas vezes, para acertar alguma coisa, combinar resolver algum assunto, e nós não estamos conversando com uma outra pessoa, não está havendo comunicação. O que está havendo é o uso desse instrumento maravilhoso para você ordenar o seu pensamento e tomar as suas ações. Um antigo professor aqui da Unicamp, o professor Marcelo Dascal, infelizmente falecido, o Marcelo dizia o seguinte, que há um setor da língua que ainda não está explorado, que é a questão do uso da linguagem no sonho. No sonho, você constitui uma outra pessoa, você conversa com ela e o que é mais esquisito, aquela pessoa pode informar você de coisas que você não sabia. Mas como que é? Então ele dizia assim, mas como? O sonho é meu, como é que eu não estou sabendo dessas coisas? Mas de fato, uma pessoa que você constitui no sonho, conta coisas que você supostamente não sabia. Esse é também um uso da linguagem. Então a comunicação é, vamos dizer assim, a função mais evidente da linguagem. Transferir conteúdos de uma mente para outra. Sem dúvida, esse é o mais comum, mas não é o único. A língua é muito mais misteriosa, muito mais complexa do que isso. E um bom estudo deve levar em conta também, da língua deve levar em conta também essas funções. Professora Maria Helena, diante disso que o professor Ataliba falou, e também pensando na evolução da linguagem, desde os desenhos rupestres, por exemplo, até hoje, que tem a internetês, memes, emojis e outras formas de se comunicar, é possível e é correto afirmar que a linguagem ela vive em constante evolução? E por que isso acontece? Até onde isso vai? É absolutamente assumido que as línguas mudam e a linguagem muda, atendendo sempre às necessidades disso que disse, digamos, a gente fala da comunicação, só que a comunicação é muito mais do que você achar que é de veículos de comunicação apenas, não é? Significa, a gente tende a pensar em comunicação como aquele link que há entre a mente de um e a mente de outro, não é? Na hora da emissão, da interpretação, da expressão e da recepção daquela expressão. Ora, as línguas variam no espaço, variam no momento em que a gente está usando e variam no tempo. Então, existe também um processo histórico que as línguas variando, elas vão variando diferentemente no tempo, porque elas vão estar inseridas num determinado status quo da própria comunicação, não é? De como as sociedades se comunicam, de como as sociedades, que recursos elas têm,
Então, principalmente, a gente pode pegar dois fatores, que seriam, enquanto a gente se comunica, são duas coisas que são a informatividade e a economia. Constantemente tem uma tensão na comunicação e na produção linguística. Nós temos de ser informativos, não é informativo só de passar informação, não. É de conectar mentes mesmo, não é? Ligando com o que o professor Taliba disse. Temos de ser informativos, mas temos de ser econômicos, porque tudo na sociedade tem seu tempo, tem sua duração. Por exemplo, aqui nós temos uma duração prevista. Nós temos de nos procurar ser o maximamente informativo dentro daquela economia que a gente tem de gerenciar também. Então, gerenciamos as duas coisas, então fica instalada uma espécie de uma competição na nossa própria mente. Quando você abre a boca, você sabe que você tem de ser informativo a tal ponto e em certos gêneros, então vai depender muito do gênero. Em certos gêneros, você sabe que você tem de carregar no peso da informação ou tem de carregar no peso da economia, e esse balanço o falante vai fazendo, e com isso o falante vai constantemente fazendo escolha de formas. Não é uma escolha assim premeditada, a pessoa pensa, eu vou escolher, não, automaticamente ela puxa lá o cordãozinho do seu estoque, do que ela tem na mente, para saber em cada ponto o que é que ela vai colocar para ser informativamente adequada e economicamente adequada para que aquilo saia produzido. Ora, diante das necessidades de cada momento, então essas escolhas de uso vão, com o tempo, configurando novas formas. Por exemplo, quanta construção, não é só palavra nova, não, quanta construção nova surgiu por causa da pandemia. Então, por exemplo, começou com o novo normal. Quer dizer, nunca ninguém pensou em falar em novo normal. Normal era uma coisa que você não datava. E eu, na verdade, agora estou criando outro. Eu acho que nós não chegamos ao novo normal. Nós chegamos ao novo anormal. Quer dizer, um pouco mais longe do que aquilo, e a língua vai por aí. E essas forças que nos fazem variar estão fora da estrutura da língua. E elas vão impactar a estrutura da língua, e a estrutura da língua, com o tempo, certas formas vingam, outras não vingam, e não são só formas, são formas e construções. Então, se a língua não mudar, só não mudam as línguas chamadas mortas. Então, cria-se em cada momento aquilo que a gente vai dizer primeiro, vai também ao que o professor Taliba disse. Existe um empacotamento cognitivo das noções, que a gente vai cambiando, mudando dentro da sociedade. A sociedade muda e nós dentro dela. Um empacotamento mental. E esse empacotamento mental vai refletir no empacotamento linguístico, que é a hora em que você produz os enunciados. O importante não é a mudança, o importante é a variação. A mudança é fato histórico. O fato com o qual nós convivemos é a variação. E nós temos de respeitar a variação em língua. Perfeito, professora. Nada como ouvir alguém que puxa a cordinha ali do estoque de informações e traz tanta informação para a gente aqui. Muito obrigado. Eu vou pedir licença aos professores agora um minutinho. Como a gente falou aqui no começo do programa, esse programa é produzido em parceria com a TV Unesp, TV Câmara de Botucatu e TV e Rádio Câmara de Bauru. Nós vamos trazer aqui uma colega nossa que representa a TV Unesp, que é a Leire Bevilacqua. Ela separou e preparou uma pergunta para vocês também. Vamos assistir. Olá para os meus colegas da TV Câmara de Bauru e de Botucatu. É um prazer estar com vocês em mais essa edição do Em Pauta. Cumprimento também o professor Taliba e a professora Maria Helena por essa oportunidade de debater um tema tão importante. A minha primeira pergunta é para a professora Maria Helena. Eu gostaria, professora, que a senhora trouxesse alguns exemplos de diferenças entre a linguagem oral e escrita e como elas são impactadas pela evolução tecnológica.
e também como esse impacto pode interferir na norma culta. Na verdade, se a gente falar das diferenças entre língua falada e língua escrita no geral, automaticamente nós vamos estar já projetando o que vai significar haver diferentes meios de comunicação que exigem diferentes meios de expressão. Porque a questão é essa, as mudanças são isso. Para você estar num outro meio agora, que é esse novo, etc., você tem de mudar a sua expressão. Então, a primeira coisa, falando na diferença entre falada e escrita, a primeira coisa que a gente tem de ver é que elas são diferentes já desde a aquisição. Língua falada você adquire, língua escrita você aprende. Parece pouco, mas não é. Porque se você aprende é uma transferência. O modo de produção é diferente. Você produz, a linguagem é sempre linear. É em linha a linguagem, é uma coisa atrás da outra. Então, no som também, um atrás do outro. Na escrita, um atrás do outro. Isso não significa que elas sejam do mesmo tipo. Elas são absolutamente diferentes. Porque um é na linha do tempo, o outro é na linha do espaço. A linha do espaço é algo que está ali concretizado, imóvel, como um papel na sua frente ou um teclado. E a linha do tempo é aquilo que flui e de que você perde o controle a qualquer momento, não é? É diferente na transmissão e na recepção. Quem recebe, recebe de uma maneira absolutamente diferente. Recebe, digamos, até por um código escrito, enquanto a linguagem oral não tem código nenhum, não é? Não se pode nem falar em código. Mas não se pode dizer que exista uma gramática unicamente para a língua falada e unicamente para a língua escrita. O sistema da língua é o mesmo. Não podemos perder de vista que existe um funcionamento da língua, existe um sistema de cada língua. O sistema do alemão, o sistema do grego, o sistema do português. Então, o sistema é o mesmo. A partir daí, é o aproveitamento do sistema que muda para atender às condições de produção, de recepção, de necessidades, etc., não é? Então, nunca se pode dizer, olha, eu posso falar, eu vi ele? A pessoa diz, na língua oral você pode falar, mas na escrita não. Não é isso. Não é isso, porque esse pode seria quase como uma concessão, certo? Precisa ver, até é verdade, que eu, quando escrevo, eu não vou dizer, eu vi ele, por exemplo, pega ele. E se vier aqui alguém com uma menininha que está caindo, querendo cair, eu falo, olha, pega ela. Tudo bem, isso está adequado à língua falada, mas não porque na língua falada eu posso errar e na língua escrita eu não posso errar. É que na língua falada, tal seria se eu dissesse pegue-a. A noção de erro é uma noção social. Erro. Não é bom, não é valorizado dizer eu vi ele, mas não que no meu sistema da língua portuguesa não possa existir eu vi ele. O sistema da língua portuguesa só não me deixa dizer livro o, em vez de dizer o livro, porque o sistema da língua portuguesa exige que se ponha o artigo antes do substantivo. Então, essa questão de norma, claro que é diferente na escrita e na oral, porque na escrita espera-se socialmente que exista uma adequação. Só que a adequação é adequação aos gêneros. Então, os gêneros orais são uns, os gêneros escritos são outros. A língua oral a gente faz em participação, na mesma hora. A língua escrita a gente faz em solidão. A língua oral se faz no tempo real, enquanto a língua escrita você tem uma possibilidade de um processamento global. Está aquilo prontinho para um dia ser lido por alguém ou daqui a meia hora, isso não importa. Na língua oral eu tenho mais ênfase, eu me preocupo mais com o conteúdo do que eu digo, naturalmente pela situação. Enquanto na língua escrita eu tenho uma preocupação maior
com o modo de expressão daquele conteúdo. Porque não estou, no momento da permeação de conteúdo, nós não estamos com possibilidade de um interromper o outro. Então, aquilo que a gente chama de ameaça de silêncio, que existe na língua escrita, não é? E outra coisa, a língua escrita, ela é mais acabada. A pessoa deixou a língua acabada, porque tem a questão do modo de produção, não é? Que a língua escrita é editada. Até um bilhete que você deixa, de repente você pega a borracha, apaga um pouquinho e muda mesmo a língua bem informal, que seria um bilhete. Então, vai longe. A língua oral é rápida, a língua oral é fragmentada, a língua escrita é vagarosa, ela é editada. A língua oral, esse aqui é o principal. Ela tem envolvimento das duas pessoas, tem interação. Então, a língua falada é menos confiável, a não ser que você esteja num lugar que você vai preso se mentir, não é? Enquanto a língua escrita é aparentemente mais confiável. A língua oral, quanto ao modo de fazer, ela é cheia de patinações, de escorregadas, de repetições, de hesitações. Então, muda tudo. Vou até parar aí, porque eu estou gastando muito tempo, mas haveria mais, pelo menos 10 minutos. E os gêneros? Os gêneros escritos tudo depende do gênero. Então, o gênero conversação é da língua oral. Então, ele tem um modo de expressão e de expectativa de compreensão particular. A partir daí, o que vai acontecer, que foi o resto da pergunta que vocês me fizeram, as mudanças digitais, etc., vocês podem ver, encontrou-se uma maneira. Então começa um tipo que é retweet, ele já vem com a indicação de que extensão deve ter. Quer dizer, os gêneros, alguns desses gêneros digitais, cada um é um gênero, cada um tem a sua complexidade, e há os recursos para você adaptar a sua língua. E a língua está pronta para isso. Está pronta para isso. Não ameaça a língua, não acontece nada. Certo? Ela continua sendo a pessoa tende a ser e quer ser o maximamente compreendida, e ela vai adaptar aos suportes. Professora, a senhora trouxe muito dos papéis da linguagem, da língua, na verdade, também caracterizou um pouco a linguagem, porque quando a gente pensa na linguagem falada, na linguagem oral, tem também as expressões corporais e todo um contexto de outras informações que são carregadas na nossa própria fala, né, para que o outro, no conteúdo que a gente está tentando transmitir para o outro. Eu queria saber do professor Ataliba, nesse contexto de interação, agora falando sobretudo do papel da linguagem como instrumento de estabelecer conexão entre pessoas, por que em alguns momentos, professor, há tanta resistência das pessoas envolvidas nessa conversação em relação às modernidades, vamos assim dizer, né? As palavras que são adaptadas, as gírias que os mais jovens muitas vezes utilizam. Existe um conflito geracional em que medida a comunicação, a linguagem, ela pode facilitar ou dificultar a comunicação verbal, oral? Como disse a professora Maria Helena, uma língua natural é sujeita a muitas variações, dependendo do seu uso, do tipo de uso que nós queremos fazer da língua. Então, ela é sujeita a essas variedades. Como uma porção de vamos dizer assim, necessidades de expressão, conforme essas necessidades mudam, ou conforme eu não esteja muito bem adequado àquela necessidade, aí ocorre isso que você falou, de haver uma dificultação à comunicação. Suponha que eu esteja falando, como velho que eu sou, para uma criança muito nova e fique usando a minha linguagem. Isso vai dificultar um pouco, dada a diferença de fala das gerações. Como se sabe, um velho fala como se falava 40 anos antes.
enquanto que a criança é que está falando a língua do seu tempo, de sorte que isso pode dificultar. Outra coisa que pode dificultar, mas eu acho que a que mais dificulta mesmo, é quando você não ordenou bem o seu pensamento previamente e começa a falar ao mesmo tempo que cria esse pensamento. Se não houver uma certa preparação, você pode tornar as coisas obscuras. Então, se você se prepara um pouco antes, e que vai falar, por assim dizer, faz um ensaio consigo mesmo, então a fala, imagino que fique menos dificultosa para a sua compreensão. E, então, quando eu falo com pessoas de diferentes idades, quando eu falo com pessoas de diferentes níveis culturais, quando eu falo com pessoas especialistas numa coisa em que eu não sou especialista, em todas as situações pode haver alguma dificuldade na compreensão. E, em suma, todas elas resultam de uma análise deficiente da situação de fala. Quando eu vou falar, a minha mente, a minha cognição, automaticamente avaliou todas aquelas condições numa rapidez impressionante. A nossa mente está falando com ela mesma ainda nesse momento. E então eu fiz uma análise da situação e aí então eu vou graduar a minha linguagem, vou selecionar a variação que é mais adequada àquela situação. Se eu tenho sucesso nesse trabalho prévio, eu vou ser compreendido. Se eu não tenho, eu não vou ser compreendido. Sorte que há uma série de variáveis aí que podem dificultar ou facilitar a compreensão. Sem esquecer que, como eu falei anteriormente, a linguagem não é só para a comunicação, a linguagem é para a criação do pensamento. Por isso que isso vem antes da própria expressão. Se eu não conseguir criar um pensamento claro, eu não vou conseguir ser claro, né? A linguagem é, sobretudo, a articulação do pensamento, ou seja, é a conversa de você com você mesmo. E só depois que você tem tudo isso mais ou menos, isso é de uma rapidez infernal, né? Mas quando você tem todas essas coisas ordenadas, aí é que você começa a articular esses pensamentos, transformar o pensamento nesse milagre, que é transformar uma coisa inteiramente imaterial numa coisa material, como é a voz humana, que pode ser gravada, pode ser analisada, ou como a escrita, que igualmente pode ser analisada, sobrevive no tempo. Então, essas coisas todas acontecem na utilização da linguagem. Estou falando, estou escrevendo, e a compreensão ou incompreensão dessa linguagem depende muito também, decorre muito também do canal que eu usei. Como disse a professora Maria Helena, se eu escrevo alguma coisa e não estou contente, eu vou lá, apago e reescrevo. Mas quando eu falo, não tem como você apagar. Existem naturalmente os mecanismos de correção da oralidade. Você fala, bom, pensando melhor, eu acho que eu vou colocar isso em outros termos. Então você diz, eu não fui muito claro, como eu fiz agora há pouco. Eu pretendo reelaborar o que eu fiz. Então esse é um tipo de correção em que a própria língua está sendo usada para correção no caso da oralidade. Tá certo, professor, muito obrigado. A palavra é como a flecha atirada, né? Depois que ela vai, ela não volta mais, quando for dita. Não volta mais. E agora a gente faz um rápido intervalo, é bem rapidinho mesmo, não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre os memes e o uso dessa linguagem até na educação. Até já.